Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Vamos ter uma por semana, pelo menos. E aqui a gente poderia falar, aqui as YW, qual? Prefixo 25 e 900, que a gente não sai dele nunca, né? A primeira do seu dial, compareça as YZ 25 e 900. É isso aí, gente. Conversa ao Pé do Rádio. Deem um clique, deem um joinha, deem um gostei, compartilhem, vamos fazer aquele kit de sempre. Aperte o botãozinho aí e convide os outros para o canal mais isento que você vai ter em toda a rede social para falar de política nesse período pré-eleitoral. Com tudo, com tudo. E outra coisa, quero convidar todo mundo para participar no Telegram. Procure Portal Rubem Gonzalez, tá? Portal Rubem Gonzalez, vai ter aqui embaixo o link para vocês entrarem no Telegram. Quem não tem Telegram agora, que acho que está todo mundo com Telegram, vai lá, procura o nosso portal, tá? Supergrupo Portal Rubem Gonzalez, Supergrupo Portal Rubem Gonzalez. Cria um nickname, um nome lá, porque lá não aparece o seu número, vai aparecer, e entre no grupo. É o grupo mais democrático de toda a rede, também. Lá você pode falar o que quiser e também vai ouvir o que não quer. É só respeitar. A gente respeita, vai respeitando. Identitário lá, não tem vaga não. Vai durar não. Não vai durar mesmo. E, gente, falando aqui, voltando aqui à vaca fria, temos alguns temas para falar hoje, para abordar. Hoje o principal deles, vamos fechar com a PEC da vingança. Vamos falar um pouco sobre a PEC da vingança, mas antes disso, vamos falar sobre os 2 vídeos que eu fiz sobre o século da vergonha. Tá? O século da vergonha, como superar o século da vergonha. Redundando e mostrando assim a síntese de tudo. Como a gente vai sair do século da vergonha é possível? É claro que é. Tudo é possível. Somos um país maravilhoso, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, o país que tem praticamente durante o ano a maior área arável do mundo. Também temos as maiores reservas florestais do mundo. Só perdemos para a Rússia por causa da extensão da Rússia. Tá? Temos uma população ainda jovem, tranquila. Somos o país com a maior reserva de água do planeta. Temos o dobro de água do que os Estados Unidos e a União Europeia junto. O dobro. Então é o seguinte, temos tudo na mão. Hoje o grande problema do Brasil é o brasileiro, manipulado de fora, vindo de fora. É o que vem de fora. Esse é o grande perigo. Tá? O grande perigo vem não daqui, de dentro. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer nessa situação toda é uma coisa muito simples. É entendermos que estamos aqui dentro. Que o problema existe e aqui está. E mostrando para vocês aqui a grande diversidade, o grande problema. Rubem, qual é um dos grandes problemas que você vê hoje no Brasil? O grande problema do Brasil é a invasão de temas internos. E hoje eu vou abrir aqui mais uma vez com um tema polêmico. O tema polêmico recai sobre a pobre coitada da Marielle Franco. Marielle Franco, eu não sei quem a matou, não sei quem, eu sei quem se beneficia da morte dela. A irmã da Marielle Franco é selecionada para uma bolsa de 25 mil dólares, mais uma Afro-Ford no mundo. Ford Global Fellow da Fundação Ford selecionou 4 brasileiros para a nova edição do Programa de Fortalecimento de Lideranças Globais. Olha só, o Brasil não está precisando de liderança global nenhuma, ainda mais educada lá fora, com dinheiro de fora. A Marielle Franco foi assassinada em março de 2018 e agora a professora e jornalista Aniele Franco está entre os 4 brasileiros selecionados para a nova edição do Programa de Fortalecimento de Lideranças Globais, o Ford Global Fellow da Fundação Ford. Traduzindo em português, isso significa colocar
colocar roedores dentro do país, porque esse pessoal, a única coisa que eles criam é um sentimento antipatriótico, anti-Brasil, porque eles vêm selecionados de fora. A nova edição do programa selecionou 48 bolsistas de todo mundo, que se somarão aos 24 que já integram o projeto. Vai lá ver quem são. No Brasil, além de Aniele Franco, foram selecionados a curadora de arte Diane Lima, o geógrafo Henrique Silveira, o advogado indígena Ivo Cípio Aureliano. Tá? O programa, que teve início em 2020, já possui 6 bolsistas brasileiros. Todos eles sabotadores do conteúdo Brasil. Você vê que é bem escolhido a dedo, advogado indígena, tudo. Todas as ferramentas da guerra híbrida para serem usadas contra o Brasil. A Marielle Franco, coitada, é realmente uma bananeira que não para de dar cacho, mesmo depois de morta. Marielle Franco, que com todo o respeito que merece como ser humano, era uma notória desconhecida, sem nenhum tipo de repercussão, sem nenhum tipo de nada. Era uma vereadora de um município, uma vereadora como qualquer outro, fazendo trabalho de vereador, que morre misteriosamente assassinada sem causa, a não ser o benefício que ela trouxe para todos seus apaniguados. Não estou falando aqui que a família mandou matá-la, absolutamente. Eu sei que a ex-mulher dela, ou ex-marido, eu não sei como funciona essa relação, eu já falei com honestidade, eu não sei como funciona. Quando eu vejo duas pessoas do mesmo sexo juntas, eu não sei entender. Como tem 6.438.437.000 gêneros diferentes, eu não sei se é uma bicicleta ou se é um avião, ou que se é um parafuso ou uma porca, eu não sei de nada. Então é o seguinte, eu sei que mais afrofordes estão sendo colocados aqui. Eu queria saber desses bolsistas, quantos deles pertencem aos Estados Unidos, à Inglaterra, à França? Nada. É sempre países explorados. Programa de fortalecimento de lideranças globais. São simplesmente pessoas para promover uma guerra interna nos países, uma cisão. É esse pessoal que vem de lá de fora querendo tacar fogo em estátua, querendo destruir o patrimônio nacional, querendo destruir a identidade nacional, querendo destruir tudo que nós temos. Uma verdadeira vergonha. Eu tenho nojo desse tipo de programa, eu tenho nojo dessa Fundação Ford. Essa Fundação Ford, ela já é vetusta. Fernando Henrique Cardoso é uma produção deles. E outros mais, José Serra, outros. Essa turma toda que se encostou na causa pública, sempre tentando descobrir, ou falar, ou viver da conversa, da prosopopeia flácida em cima de um academicismo barato que nada produz. Bem diferente do brasileiro que acorda todo dia na insegurança de saber se vai ter o que comer no dia seguinte. Enquanto isso, esse pessoal está preocupado com tribinho de índio, com papinho de índio, com conversa de índio. Eu já falei que eu vou fazer uma live super polêmica sobre índio, que eu vou ser odiado. E eu adoro ser odiado, pelo menos por essa gente. Essa gente, quando me odeia, eu me sinto bem, porque eu vejo que estou no caminho certo. Ser odiado por esse tipo de aproveitador, oportunista e toda série de coisas. Na sombra da finada pobre Marielle, já se arrastam dúzias de aproveitadores e oportunistas. Da família, fora da família, recebem aposentadoria ou recompensa financeira do George Soros de fora. Por quê? Por que o George Soros não manda uma ajuda de custa para o meu amigo ali, policial, que morreu e o corpo desapareceu? A família nunca soube aonde foi enterrado o corpo, aonde foi destruído o corpo. Tá? Ou outro amigo meu aqui, ou órfão ali embaixo, que o pai foi assassinado a facadas aqui perto da minha casa. O George Soros nunca se preocupou com todo mundo está preocupado com a Marielle, com os sucessores da Marielle, todo mundo quer a Marielle, o couro da Marielle, para usar como bandeira. E é isso aí que nós temos. Graças a Deus, é isso que nós temos. Uma pena. Meus pêsames, Marielle, ninguém vai te deixar tão cedo. Você é uma bananeira, como eu falei, que ainda tem muito cacho para dar. Sua família, que já saiu no tapa por causa de dinheiro, está todo mundo agora vivendo de Marielle. Marielle Franco é uma instituição. Muitos vivem dela e muito bem, diga-se de passagem.
Continuando na mesma temática, indo pelo abismo do identitarismo, o PT de São Paulo diz que não abrirá mão da candidatura de Haddad, né? O presidente estadual do PT em São Paulo, Luiz Marinho, rechaçou nesta terça-feira a possibilidade de o partido abrir mão da candidatura de Fernando Haddad ao governo paulista para apoiar Guilherme Boulos. Boulos, o cosplay de pobre, o mamãe eu vou brincar de pobre ali e já volto, meu filho, não esqueça do seu tênis Adidas de R$ 1.500 e 32 molas, por favor, e volte rápido, porque hoje tem lagosta no jantar. Então é o seguinte, é esse aí o Boulos que brinca de pobre, e agora parece que o PT e ele vão entrar em rota de colisão. Será? Será? O PSOL foi a grande surpresa da última eleição. Apesar de na rua você não ver quem votou nele, o PSOL foi para o segundo turno. Márcio França foi alijado do sistema, estranhamente, sem nenhum tipo de explicação lógica. Explicação lógica que eu falo não são as pessoas se explicando. É quando você se debruça sobre um tabuleiro político e você não consegue encontrar um nexo causal entre os pontos. Você chegar e falar assim, como o Márcio França não foi ao segundo turno? Na eleição de presidente, Boulos teve uma votação ridícula em São Paulo. Márcio França foi o candidato a governador mais votado em São Paulo. Vem candidatura a prefeito, Boulos não fez nada, aparece desde o primeiro momento como segundo colocado, numa posição atrás primeiro do cavalo paraguaio, que toda a eleição é feita a mesma coisa, e depois Boulos se solidifica no segundo. Márcio França, que foi o preferido de todos os paulistas da capital, que não mudou uma vírgula, um ponto no seu contexto e seu conteúdo político, cai para terceiro e Boulos vai ao segundo turno para dar a vitória novamente a Bruno Covas, que já era um morto-vivo no momento, já estava condenado, mas por algum acordo que a gente desconhece, saiu do praticamente seu leito de morte, que é a realidade. Eu não estou aqui para ter boa imagem da uma de bonzinho, saiu do seu leito de morte para ganhar uma eleição, uma estranha eleição, em cima de um candidato que qualquer um derrotaria. Boulos repete em São Paulo o fenômeno Marcelo Freixo, o candidato que vai para o segundo turno para eleger o adversário. O mesmo papel que fez Haddad contra Bolsonaro. Ir para o segundo turno. Agora, vamos aguardar os desdobramentos. Como o cosplay de pobre vai trabalhar isso aí. Vai se aliar a Lula, vai fazer um projeto nacional, vai querer vir candidato a vice. Algumas coisas vão acontecer por aí. A gente senta e assiste. Vocês compram a pipoca que eu dou o banquinho, não tem problema. E o assunto principal de hoje, como eu falei, nada mais é, do que a PEC, que muda a composição do Conselho Nacional de Ministério Público. A proposta de emenda à Constituição, PEC 5/21, altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, mantido o total de 14 vagas atualmente existentes. É tanta vaga para tanto parasita nesse país que a gente nem sabe, né? É tudo em cascata. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. O CNMP é responsável pela fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do Ministério Público. O mandato dos integrantes é de 2 anos, permitida uma recondução, e os candidatos passam por sabatina no Senado. Você nem sabia que isso existia, né? O CNMP completou 15 anos de efetivo funcionamento no ano passado, com relevantes serviços prestados ao país. Queria saber qual deles. O tempo, porém, revelou deficiência na estrutura e as alterações visam assegurar a eficácia da atuação do Conselho, disse o deputado Paulo Teixeira, no primeiro signatário da proposta. A PEC prevê 4 alterações: a representação do Ministério Público da União, atualmente correspondente a 4 vagas do CNMP, passará a ser segmentada entre as carreiras do Ministério Público Federal, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público Militar, em um total de 3 vagas. Com isso, a vaga nata do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MPDFT,
hoje somada às 3 anteriores, será suprimida. O MPDFT concorrerá com o Ministério Público dos 26 estados para a indicação de 3 vagas. A nova configuração é mais lógica, já que as competências são comuns, explica Teixeira. Isso é o palavreado bonitinho, lindo, maravilhoso, tudo que tem de bonito, tudo que é técnico. A PEC é a PEC da vingança. É a maior investida contra a autonomia do Ministério Público desde que ele ganhou suas atuais características com a Constituição Federal de 88, a Constituição madrasta, tá? E os procuradores estão em polvorosa tentando derrubar tudo isso, tá? A PEC da vingança tem esse nome exatamente porque é uma retaliação contra a instituição, tá? E vem a rastro da nossa querida, amada, salve, salve, Lava Jato. Como eu falei, água demais mata a planta. Deram água demais para a planta e mataram ela. Os políticos, independentemente de honestos ou não, corretos ou não, todos eles estão no seu direito de esperneamento. O Ministério Público e o Judiciário brasileiro tomaram contornos e posições que transformaram os mesmos em simplesmente os donos do Brasil. Hoje não existem 3 poderes no Brasil, existe um poder apenas. Haja vista que hoje qualquer mensagem do presidente antes passava pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado. Agora ela passa pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e depois pelo STF. É assim que funciona hoje. O STF tem que dar o pitaco dele. O STF que transformou o STJ em letra morta. Transformou o TST em letra morta. Outro dia, Alexandre de Moraes, ou Moraes, simplesmente solapou uma decisão do TST que beneficiava os funcionários da Petrobras. Pegou a lei, a revelia, colocou em cima da coxa e em cima da coxa determinou que aquilo ali não tinha valor e acabou. Tudo virou STF, que, segundo consta na Constituição, é o guardião da Constituição, segundo consta na própria Carta, que é o guardião da Constituição. E eu queria saber como é que se faz para se soltar um narcotraficante pelo STF. Quem tiver conhecimento aí me explique. Aonde a prisão do André do Rap, que vai muito bem, obrigado, que foi solto por um ministro que ficou impune a tudo isso há mais de um ano. Há mais de um ano, o André do Rap, marginal, assassino, respondendo a centenas de processos em cascata, é colocado na rua por um ministro do Supremo Tribunal Federal, imediatamente vai para o aeroporto, entra num avião, sai do Brasil e nada acontece a esse ministro, provando o descalabro que existe no Brasil, a guerra de foice que existe no Brasil entre os poderes. Em Brasília, o que vemos é uma nata por cima, um cenário, e por baixo uma guerra, uma briga sem tamanho e sem fim. A PEC da vingança tenta colocar essa turma de volta no seu quadrado. Arthur Lira e outros estão na mesma situação. Agora, o problema todo é que o Ministério Público é uma maravilha para bater nos outros. Só que ele é dado, exatamente, como diz a matéria, a um corporativismo sem fim. Entre 2005, ano de sua criação, e 2019, para quem não sabe, governo Lula, PT, e 2019, o CNPM julgou 212 processos e aplicou 138 punições, sendo 22 de demissão e 12 de cassação de aposentadoria. A Câmara dos Deputados, nesse mesmo tempo, recebeu 170 representações contra deputados e só 8 perderam o mandato. Parece que o Ministério Público está atuando mais. Pode ser, mas existe uma guerra surda lá dentro. Como eu falei, a Constituição madrasta de 88 colocou um monte de limpadores de para-brisa. Coube ao PT, principalmente, mais do que o PSDB até, colocar esses limpadores de para-brisa do lado de fora.
dando poder ilimitado a essa gente. Tudo isso redundou na Lava Jato, com a parceria, compadrio e comparcio de dona Dilma Vana Rousseff e seu José Galinha, o seu ministro, a turma do que não ia sobrar pedra sobre pedra. E parece que fez efeito. Parece que fez efeito. Parece que fez efeito a situação. Fez efeito como, Rubem? Melhorou tudo? Não. Não. Nada. Você acha que vai haver enfrentamento contra o Legislativo? Não. O CNMP abriu processo disciplinar contra 11 ex-integrantes da Lava Jato do Rio. Normalmente isso daí é uma defesa. O prédio deles é uma foto, é que eu não estou botando aqui, o prédio deles é uma foto linda, um negócio escandinavo. Na Escandinávia não, que na Escandinávia não tem coisa tão bonita. Isso é coisa de país rico. Se vocês olharem, parece um shopping de Dubai. O Conselho Nacional do Ministério Público tem um prédio que parece um shopping de Dubai, não tenha dúvida. Mas o CNMP decidiu nessa terça-feira instaurar processo administrativo disciplinar contra 11 integrantes da extinta força-tarefa da Lava Jato do Rio, por 8 votos a 3. Os conselheiros acolheram a representação do corregedor nacional do MP, Rinaldo Reis, que está com sua recondução ao cargo parada no Senado. Isso diz alguma coisa para vocês? Reis considerou válida a tese estapafúrdia dos ministros Romero Jucá e Edson Lobão, que acusaram os procuradores de violação de sigilo dos autos. Mas é verdade. É verdade. Eles fizeram isso. Eles instigados pela Globo e todos eles incentivados pela Dilma Rousseff, que deu carta branca para todos, deixou todo mundo fazer o que bem entendesse, anulou totalmente o executivo, cortou as pernas do legislativo, a ponto que tivemos senador, líder de bancada do governo, independentemente de honesto, bom, probo ou não, saindo algemado em Camburão, coisa que não se viu nem durante o ato institucional número 5. Nós vimos aqui em plena democracia de dona Dilma Rousseff. Aqui não ia deixar pedra sobre pedra. Parece que a Lava Jato e seus ex-integrantes estão com os dias contados. Parece que nós vamos ter mais um round no submundo de Brasília, com graves consequências no Rio de Janeiro e no Paraná. Como Sérgio Moro vai sair dessa, eu não sei. Ele é candidato a presidente. Vai respingar nele? Não sei. Ele não é do Ministério Público, mas faz parte do conluio criminoso da Lava Jato, que transformou o Brasil nessa tragédia que nos encontramos hoje. Claro, toda ela sob auspícios e patrocínio de Dilma Vana Rousseff, a búlgara. A búlgara fez tudo isso aí. O PT ainda tem que explicar muito. O gato pegou o cachorro. Se vocês escutarem, vocês veem que o gato acabou de pegar o cachorro, porque o cachorro apurrinhou o gato. Exatamente, também. Ele tem costume de roubar as coisas, não para com nada. Então é o seguinte, parece que vamos ter um final de ano interessante. Parece que Rivotril está sendo vendido em galão em Curitiba. Vamos ver até onde vai a PEC da vingança, até onde vão as consequências disso aí e qual o real cenário que vai se apresentar para os ex-todos poderosos procuradores de Curitiba. Dallagnol, o homem que quis construir uma estatal onde ele era o presidente e gestor do dinheiro. Já estava com o dinheiro na conta, pronto para gastar mais de 2 bilhões de reais. As suas papilas gustativas, ele já estava pensando em comprar não mais 2 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, mas comprar talvez um prédio inteiro na Vieira Solto para ele, ou nos Jardins em São Paulo, ou em qualquer bairro nobre do Brasil afora. Mas, como dizia minha mãe, galega da gema, cagou-lhe um candeante. Cagou-lhe um candeante significa que um cachorro cagou no seu caminho. Um cachorro cagar no seu caminho quer dizer que deu tudo errado. É mais ou menos isso a tradução que nós temos pontual dessa situação.
É muito cedo para a gente falar o que vai dar isso, porque Brasília caminha sempre para a normalidade aparente, a normalidade feita no acerto. Só que dessa vez muita gente saiu machucada, muita gente saiu ferida, perderam a mão, avançaram acima do que podiam e, como a velha piada do japonês chamado Joaquim, tu tá muito folgado para quem não sabe voar. Eu contei essa piada do papagaio aqui, não vou contar de novo. Então é o seguinte, quem não sabe voar não deve criar caso dentro de avião. Se abrirem a porta e te jogarem para fora, você tá ferrado. Parece que o pessoal não sabia voar e foi fundo demais. Todo mundo embevecido, como dizia meu amigo John Milton, né? A vaidade humana, o advogado do diabo está aí para provar. A vaidade humana cega o cidadão. Não sabemos o que vai dar para o nosso amigo Sérgio Moro. Mas para a turma de Curitiba, deve dar algumas cadeias, alguma coisa. Uma tragédia, porque isso se fez ao custo de quase 10 milhões de desempregados. Tudo isso aí foi costurado, foi arquitetado dentro do governo do PT. Dentro do governo do PT por traidores que estão lá até hoje. É isso que me assusta na candidatura do Lula. O resto não, é um candidato como os outros qualquer. Tá? Tem vantagens, tem desvantagens, tem pontos a favor, tem pontos contra. Agora, o principal ponto contrário é que todos os traidores do PT se encontram lá dentro e gozando de um status altíssimo. É isso que nós vamos ver. Amanhã a gente vai falar um pouco sobre identitarismo e eu não vou falar mais amanhã sobre a série, porque minha mulher pediu para eu não fazer isso. Ela não assistiu a série ainda, tá? O Round 6, ela falou para eu deixar ela assistir a série primeiro, para depois fazer análise. E sabe como é que é, né? Ordem de mulher não se contesta, se cumpre, como dizia a minha amiga Vana Arrussef. Ela falou isso e eu tá ali. A mulher falou, não vai fazer. Eu falei, sim senhora, a senhora é que manda. Então, gente, a gente fica por aqui hoje. A PEC da Vingança, 521, vai dar em quê? No que vai dar? Marielle, uma bananeira que não para de dar cacho. Todo mundo come dessa banana doce no seu grupo. Até hoje. Não é bom que... Descobrir o assassino da Marielle é mais ou menos como matar o Satanás numa igreja neopentecostal. Acaba a graça. Ninguém mais tem do que viver. E todo mundo está vivendo muito bem disso. Uma pena. Brasil, mostra sua cara. Fui, gente! Até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.